Saudos, irmão, com a paz do Senhor. Amados, vou contar para vocês o meu testemunho. Eu escrevi ele, é muito difícil lembrar dele, porque faz 11 anos que ele já aconteceu já. E vou contar um pouquinho para vocês. Eu me chamo Luiz Felipe. Bom, quando eu era criança, eu cresci com o hábito de buscar a Deus. E nos meus 12, 14 anos, um anjo apareceu para mim num sonho e disse: "Não temas", e me convidou para falar com os três Todo-Poderoso. Ele falou assim para mim: os três Todo-Poderoso. Eu fui com ele e nós subimos por uma luz azul. E lá em cima eu recebi uma promessa do Pai, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Daí o Pai fez a sua promessa, depois Jesus fez a promessa dele, e daí o Espírito Santo também fez a sua promessa. E na promessa do Espírito Santo, ele me disse que eu tinha que escolher entre salvar meu pai ou salvar minha mãe e minha irmã. Eu tinha que escolher entre um dos dois para salvar. E um deles iria para o inferno. Se eu escolhesse a minha mãe e minha irmã para ir para o inferno, elas duas iriam para o inferno. E meu pai iria para o céu, se eu escolhesse para salvar ele. E o Espírito Santo me deu essa escolha, mas ele me mostrou meu pai, ele me mostrou ele no inferno dentro de um carro, caindo no lago de fogo. Eu fiz a minha escolha, eu escolhi salvar a minha mãe e minha irmã, porque eram duas, ele era um só. Depois de receber as três promessas, eu voltei do céu, e quando eu voltei, parecia que eu estava voltando para o meu corpo. Eu não sei se eu fui arrebatado no sonho ou se foi fora do corpo. Não sei, mas Deus sabe. Tempo depois dos meus 16 anos, eu e minha família fomos para uma festa de aniversário na casa de meu avô. Era o aniversário dele. E nós nos divertimos e meu pai falou bonito no microfone. Quando eu ouvi o meu sonho de cantar, voltou. Quando eu ouvi ele cantar no microfone, reacendeu o meu sonho de cantar. Porque a voz do meu pai é parecida com a minha e a voz dele é feia quando ele canta. Mas quando ele cantou, ele falou no microfone, a voz dele saiu bonita. Isso fez o meu sonho voltar. E fomos voltar para casa. Depois disso tudo, nós nos divertimos, fomos voltar para casa e ele estava bêbado. E disseram para a gente ficar lá, mas ele não quis, ele foi bêbado mesmo. Meu irmão me chamou: "Felipe, vamos no carro de Adriano", que era o filho vizinho. E eu disse: "Não, eu vou com o pai". A gente foi, no caminho entramos numa estrada de barro chamada Serrinha, e o meu pai e o patrão dele passaram para fazer uma cobrança de trabalho a uma pessoa. Quando a gente voltou para a estrada, meu pai disse: "Espera aí que esse carrinho corre mais rápido do que esse carro". Antes disso eu tinha tido uma revelação. Deus me revelou que acontecia um acidente, um anjo entrava em mim e esse anjo salvava todo mundo, só meu pai morria, meu pai não sobrevivia nesse acidente. E a gente foi, meu pai disse: "Espera aí que esse carro corre mais rápido do que esse carrinho aqui". E ele passou do carro do patrão dele, da Hilux, e acelerou muito, que a poeira subiu, e passou o patrão, que diz que o patrão dele diminuiu a velocidade por causa da poeira, e ele aumentou mais ainda, pai aumentou mais ainda, mesmo a gente dizendo vai mais devagar, e ele não conseguia mais frear. A parte de trás do carro ia para um lado, ia para o outro, e fora tinha uma curva, e tem uma curva, e ele não conseguiu fazer essa curva. O carro ele se inclinou na areia, foi até baixo e ele rodou no ar. E a gente caiu dentro de um lugar bem alto. A gente caiu dentro, a gente pensou que era mato, era a água que estava enchendo de água o carro, de cabeça para baixo. E encheu rapidamente. Eu gritei antes de encher: "Eu não vou morrer", e fiquei sem ar debaixo d'água. E quem fica sem ar debaixo d'água, eu descobri
que a pessoa consegue afundar e consegue abrir, e eu consegui abrir a janela. A água não me puxou para cima, mas eu consegui abrir a janela e sair do carro. E quando eu saí, eu encontrei a minha irmã e perguntei a Angélica: Angélica, pai e mãe. E ela disse: estão lá embaixo. A gente caiu numa parte rasa do lago e eu desci para trazer eles de volta e achei uma cabeça e puxei, era o meu primo. Estava tudo escuro e quando ele saiu doido, confuso. E eu voltei e peguei a minha mãe e quando a gente subiu, ela não conseguia respirar, pois tinha desistido da vida já. E eu peguei, apertei a barriga dela e ela conseguiu respirar. E eu fui umas 3 vezes para tirar o meu pai, porque ele estava de cinto. Na terceira vez eu consegui trazer ele para cima e a gente colocou ele em cima do carro que estava de cabeça para baixo. E a gente tentou fazer os primeiros socorros, só que a gente não sabia fazer, não sabia como fazer. Então a minha mãe subiu uma escalada, que era uma escalada grande. O lago, ele estava vazio, então tinha uma escalada bem grande para subir. E a minha mãe foi na frente, subiu essa escalada. Ela foi lá, ela teve que enfrentar espinhos, tinha um espinho pontiagudos. E ela subiu essa escalada e a gente também foi subir a escalada também. E a gente foi tirando com as mãos os espinhos da frente e subimos com o nosso pai a escalada e as costas dele ficou toda arranhada. E ele era gordo, a gente teve muito trabalho para subir com ele. Quando a gente estava lá no topo, chegou ajuda e fizeram os primeiros socorros, mas ele não reagia. E eu orei por ele e gritei: Deus, eu tinha gritado antes, Deus, não leva meu pai não. E subimos na Hilux do patrão dele e o carro foi e eu fiquei na parte de trás segurando a cabeça dele para ele não bater na Hilux com a movimentação do carro. Só que eu não sabia segurar direito ele, não sabia como segurar direito ele e fiquei sentindo uma dor nas mãos, porque eu fiquei com a mão debaixo da cabeça dele e fiquei sentindo uma dor e aguentando e quase não suportando mais. E paramos no meio do caminho porque a ambulância estava vindo de encontro com a gente. E ela parou e ele como morto. E a gente se abraçou, chorou e fomos para o hospital. No hospital minha orelha sangrava, pois um espinho cortou ela. Eu saí só com arranhão, só conhecia arranhão na orelha. Deram calmante para a gente e a gente fomos para casa. No outro dia eu comia à força. E passado um mês eu aceitei a Jesus e foi quando a promessa do Pai começou a se cumprir na minha vida. A promessa do Pai era de eu cantar em Monte Moriá, uma igrejinha, e eu cantava as minhas composições que Deus começou a me inspirar, e o Pai me deu hinos lindos, e me deu também uma casa linda. Ele me prometeu uma casa linda. Essa casa, eu trabalhei na construção dela, junto com meu irmão. E Deus me mostrou eu lá sentado no sofá amarelo, na minha casa. Ele me mostrou que ele me dava uma casa linda. E eu fiquei cantando no anonimato as minhas canções. Tempo depois, a promessa do Pai, ela ficou ruim. Ele me mostrou na promessa que eu passava por dificuldade. E mostrando na promessa eu de camisa preta, que era uma camisa da igreja, uma camisa que eles deram, uma camisa do conjunto. Eu já tinha passado já por muita provação, por muita dificuldade, desde criança, e voltei novamente a sofrer. E o Pai me prometeu que na promessa ruim eu iria mostrar algo a 10 a 12 igrejas, algo que ninguém no mundo mais tinha. E se cumpriu, e passei dificuldades e fizeram macumba para mim, e eu estava desconcertado e a macumba pegou em mim, e Deus tinha falado para eu me firmar que Ele cumpriria o que tinha me prometido.
e o demônio pegou no meu pescoço, agarrou no meu pescoço, e eu fiquei com o pescoço doído. Enquanto eu dormia, o demônio agarrou o meu pescoço, eu fiquei com o pescoço dolorido. E eu me consertei com Deus. E foi quando eu me firmei. E a promessa do Pai, que era dourada, passou a ser do Espírito Santo, passou a ser azul. E um dia eu estava sonhando, e no meu sonho eu expulsei o mal da minha casa, e algo tomou o meu corpo no sonho. Quando eu acordei, tinha algo bom, sobrenatural em cima de mim, uma presença muito boa. E passou depois para minha mãe. O Pai me deu por aprovado, e eu aprendi que o Pai prova as pessoas na promessa dele. E minha promessa passou a ser do Espírito Santo. E ele passou a me encher mais e mais de positividade. Ele me ensinou que positividade é essencial para a promessa. Porque com a positividade a gente tem um futuro bom. A positividade atrai um futuro bom para nós. E tudo na minha vida ele tem mudado. Ele me deu uma alegria que eu nunca tive antes. E fez descobrir algo inacreditável que ele me deu permissão de contar para vocês. Eu descobri que eu estou sendo espionado pelo governo e os artistas estão também no meio disso também. E por isso que há 10 anos eu com hinos lindos, eu nunca fui chamado para televisão, pois eu estou sendo espionado pelo governo. Estão vendo se eu sou tido como bom ou como mal ainda. Então eu estou sendo aí passando por essa avaliação do governo aí. E falando um pouco da promessa para vocês, os três deuses, a Trindade, que são um só Deus. O Pai, eu vi a cor da promessa dele, era dourada como ouro. A aparência do Pai é como se fosse um bárbaro, porque ele testa os corações. E o que tem ele como bom, ele se agrada. Me lembro que na promessa ele se irou contra mim, porque eu disse, ele me falou que eu ia fazer uma visita à igreja Novas de Alegrias, uma igreja que era mais perto de casa. Só que aí eu disse que eu ia ficar indo para essa igreja, só que ele não permitiu. Aí ele se irou, não, vai para Monte Moriá. Ele se levantou, vestiu-se de majestade, e ele se irou contra mim. E o anjo me tirou rápido da presença dele. O anjo me tirou sorrindo da presença dele. O anjo sorria. O Pai simboliza o sol, Jesus o céu azul e o Espírito Santo as nuvens. Tanto que eu me pergunto se a promessa que eu tenho é do Espírito Santo ou é de Jesus. Mas eu entendi que o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa, pois Maria concebeu não do Deus Pai, mas do Deus Espírito Santo. Eles são um só, são como se fosse a mesma pessoa. O relacionamento deles dois é diferente. Eu vi Jesus, ele com aparência, o lugar que ele ficava era todo branco, o lugar em que Jesus ficava era todo branco, e tinha nuvens, e o lugar em que o Espírito Santo ficava também era todo branco, e o lugar que o Pai ficava era como se fosse um local com bens materiais, com coisas antigas, com vela, com uns materiais lá de casa, como se fosse uma casa. E depois eu vi Jesus e perguntei ao anjo se eu podia ver a Jesus, porque a promessa de Jesus, eu não vi ele, pois o anjo ficava na minha frente pedindo que eu o visse. E quando Jesus abria a boca, ele usava o anjo para falar comigo. E eu pedi ao anjo para ver a face de Jesus. E o anjo foi ver com ele e ele me permitiu. A sua face era como o céu estrelado de noite, e ele disse, tem mais, fica de dia também, ele falou para mim. E hoje eu vejo que a face do Senhor está sobre nós.
Deus, o céu está sobre nós, Deus está cuidando de nós. E Jesus, ele tinha roupas brancas, o Espírito Santo era todo branco, e ele ficava grande e pequeno, do jeito que ele quisesse. Ele parecia uma energia. Muitos dizem que o Espírito Santo é uma energia, né? Talvez porque eles já viram o Espírito Santo e pensaram que ele é uma energia, mas não, ele é Deus, ele é uma pessoa. E eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. E ele mudou a minha história. Pai, eu faço uma oração. Pai, assim como o Senhor Jesus orou ao Senhor, eu oro e te peço que muitas vidas venham ser ganhas, muitas almas venham ser ganhas para o Senhor através desse testemunho. Em nome de Jesus, e glória a Deus. Amém.